Olá, eu sou o Júlio Ferro, eu sou historiador da Universidade Federal do Pará, que eu pesquiso trajetória e militância de homens trans. Mas por que homens trans, não mulheres trans, travestis? É porque no levantamento que eu fiz, eu encontrei cerca de apenas 10 historiadores brasileiros que abordam esses temas e nenhum deles tem em foco homens trans. Tem apenas um trabalho de um deles, que é Mora em um Filho, que ele aborda homens trans no cyberespaço, né, a militância trans na internet. E quando eu vi essa carência, né, bibliográfica, eu decidi há cerca de 2 anos pesquisar a trajetória e a militância desses homens. Como qualquer pesquisa, né, o levantamento de fontes ele é essencial para as análises e problemáticas. E na questão das pessoas trans, as entrevistas são essenciais devido a dar essa questão do protagonismo para um tema militante, né, que é o movimento transexual, em foco o movimento transmasculino. E as entrevistas, né, é um conselho que eu dou para os pesquisadores que querem pesquisar pessoas trans, pode ligar para os próprios coletivos para falar com as lideranças de movimentos trans. É importante falar com as lideranças porque muitos pesquisadores cometem um erro de eu sempre quis falar com pessoas trans sobre o tema, eu quase fui no ponto de prostituição. Isso é errado, né? Porque já diminui a transexualidade, a prostituição, também ignora homens trans, porque não existe ponto de prostituição de homens trans, né? Já mostra que você ignora a existência de homens trans. Essa parte das entrevistas, né, são uma questão muito antropológica, mas puxando agora para a questão da historiografia, né, as outras fontes que eu utilizei além das entrevistas foram as fontes de jornais em acervos online, como o acervo do Jornal Estadão, o acervo da Folha de São Paulo e o acervo da Hemeroteca da Biblioteca Digital, que é o maior acervo da Hemeroteca. Tem o que mais tem jornais e o que mais tem tipos de jornais. A ferramenta de busca é extremamente útil e lá eu pude achar vários jornais, notícias a respeito de mulheres trans e travestis, geralmente quando elas apareciam na TV, quando era o chamado fenômeno Roberta Close, que é como modelo, ou em páginas policiais, né? Porém, os homens trans eu não estava conseguindo achar. E para conseguir achar esses homens trans, eu realizei a busca de João W. Nery, que é considerado o primeiro homem trans brasileiro operado no Brasil. Que ele, em 1984, ele publicou uma autobiografia falando da sua vivência, né, enquanto homem trans, que ele fala que ele nunca se identificou como menina e que ele não apenas queria ser homem, ele sempre foi homem, ele só não tinha como provar isso. E o seu livro, quando foi lançado, ele não foi ignorado pelos jornais, ele foi ao contrário. Ele apareceu até em alguns jornais, em meia página de notícia, que foi na Folha de São Paulo. E essas notícias, né, eu fui já esperando alguma coisa assim muito negativa falando do livro, porém essa representação geralmente é muito benéfica. Eles elogiam a maneira que ele escreve, elogiam a sua coragem, até na questão da cirurgia que o João W. Nery fez, que foi ilegal, e que também ele trocou todos os seus documentos de forma ilegal. Os próprios jornais defendem isso porque é uma questão de que o governo brasileiro estava atrasado e essa era a única maneira dele sobreviver, né, e defende essa questão. Além dos jornais e além das entrevistas, existe uma fonte muito importante que são as fontes digitais, que no caso são as redes sociais e o YouTube. A historiografia ela é muito tradicional em termos de ainda ter preferência pelos documentos muito antigos, muito velhos, só mofo. E né, desde os anos 80, 90 que está introduzindo a questão da história oral. Né? E o debate a respeito da fonte digital ela é muito mais nova ainda, com poucos trabalhos a respeito de como introduzir essa fonte que ela é tão rápida, tem tantos textos no Facebook sobre tal tema, né? Tanta opinião diferente, né? Como é que a gente vai usar isso na historiografia? E ao longo da pesquisa eu percebi que era necessário falar disso, da questão do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, na vivência desses homens trans, uma vez que todos eles falaram que através da internet que eles conseguiram informações, que eles conheceram outros homens trans, que eles tiveram relacionamentos amorosos
que eles se informaram a respeito de hormonização, a respeito de cirurgia, a respeito de ajuda, tudo através da internet. O YouTube, ele é uma ferramenta assim mais utilizada entre os entrevistados. Eu entrevistei cerca de 10 homens e todos eles usavam o YouTube para ver outros vídeos de outros homens trans, que está aí o grande diferencial do YouTube, que os vídeos que estão no YouTube, esses homens trans, eles foram feitos de homens trans para homens trans, onde eles falam sobre essa vivência, de quanto o hormônio fez de interferência no corpo dele, o que mudou, o que não mudou ainda, falar como foi o processo dele de trocar o nome no civil. Essa questão assim é muito importante, porque né, geralmente são menos acadêmicos, jornais falando sobre pessoas trans e nunca elas delas mesmas, e esse YouTube tem esse grande diferencial. Depois de analisar entrevistas, analisar jornais, analisar as fontes digitais do YouTube e Facebook, eu pude ter certas conclusões a respeito da representação dos homens trans, que geralmente eles giram em torno de homens trans que são brancos, que são musculosos, que são barbudos. E essa representação é muito comum entre minorias. Quando a mídia vai representar uma certa minoria, ela procura a que está mais próxima do padrão, né? mais que pode ser aceitável pelo público. E felizmente isso está sendo quebrado ao longo do tempo, né? A gente já pode ter visto isso naquela novela Força do Querer, onde tinha um personagem que era um homem trans, e esse homem trans ele era branco, mas ele não era heterossexual e ele não era musculoso, né? Porque isso é interessante para quebrar esse estereótipo de que homem trans ele é uma mulher que virou homem para poder ficar com outras mulheres. Não, estudos indicam, e na minha própria pesquisa percebi, que a maioria dos homens trans ele não é heterossexual, a maioria é bissexual, tendo uma grande parcela sendo gay. Né? E também como a própria transição ajudou no entendimento da sua sexualidade. Como depois a hormonização, depois dele se entender, ele pôde pensar na questão da sexualidade. Será que eu sou hétero mesmo? Será que eu sou gay? Será que eu sou bi? Essa questão, né? A gente percebe, né? Como a própria aceitação do seu gênero interfere na sua sexualidade. Ainda sobre a representação, a gente pode perceber que essa representação ela é rara. Ela não é tão comum como nas mulheres trans, porque mesmo enquanto as pessoas elas têm uma visão errada das travestis e mulheres trans, elas sabem que existem. Homens trans não, ele não está naquele senso comum. Um dos entrevistados fala que quando ele foi na ginecologista para tratar assuntos do seu útero, a secretária achou que fosse uma travesti querendo ir no ginecologista, que não era o caso. Aí, essa questão da invisibilidade, né, que ele nem é um alvo da discriminação, porque ele não existe, né? Como é que um conservador vai atacar um homem trans se ele nem sabe que homem trans existe, né? Essa questão da visibilidade é usada por alguns homens trans como uma maneira de sobrevivência, né? Tipo, quando ele toma um hormônio, já cresce a barba, já engrossa a voz, usa roupa masculina e qualquer pessoa desconhecida já trata ele como homem, né? Sem saber que é trans, isso é chamado de passabilidade cis, que a pessoa é vista como um homem cisgênero ou uma mulher cisgênero, né? Aí, essa questão de ignorar a sua própria transexualidade, a gente não pode assim, julgar, né, fazer um juízo de valor, porque a gente não pode cobrar que qualquer pessoa seja política, qualquer pessoa seja engajada politicamente, uma vez que se engajar politicamente, primeiro você vai ter que se assumir naquela minoria e já é um desgaste emocional. Como é que vai julgar essa pessoa? Ainda mais que a expectativa de vida da pessoa trans é de 33 anos. E o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Aí essa questão de viver enquanto homem, mas ignorar que é trans, a gente não pode julgar, fazer esse juízo de valor contra esse homem trans, né? São chamados de furtividade. É o homem que vive em furtividade por uma questão de segurança. Existe aquele fator tipo que ele não se aceita como trans, que ele é contra a militância, ele tem transfobia internalizada, pode ser, mas a gente também tem que ter o direito desses homens, né, de quererem viver com uma certa paz. Porém, né, nos anos de 2010 para cá, a gente percebe uma diferença a respeito das outras décadas, que cresce o número de homens trans assumidos para sua família, publicamente, que eles
assumem a sua transexualidade, não apenas isso, eles se veem como homens trans, que são negros, que são pobres, que são de periferia, e usam todos esses marcadores sociais para lutar, para levar para a problemática, para mostrar que eles existem. E mesmo que seja desgastante, né, a questão de coletivos, a questão de medo policial em passeatas, essa militância se mostrou benéfica, porque existem várias, agora, políticas públicas para pessoas trans, existe o nome social, no Sul existe a cirurgia de redesignação sexual e também existe a hormonoterapia gratuita. Isso é tudo fruto da militância. E esses homens trans que estão se assumindo, né, que eles são publicamente homens trans, eles fazem isso no intuito de que futuramente novos homens trans, novos garotos trans não tenham que passar por esse tipo de coisa. O modo que eu trabalho pessoas trans, em específico homens trans, é de uma questão mais benéfica, uma questão assim, mais de maneira de positivar vivências trans, porque a historiografia e outras áreas começaram a abordar a transexualidade a partir dos anos 2000, porém, ao falar sempre da violência que essas pessoas trans sofrem, a gente acaba criando uma representatividade através da vitimização, como se as pessoas fossem apenas vítimas. E não, elas reagem, elas são resistências trans. E também, se essas pessoas estão sempre resistindo, elas não contribuem? Sim, elas contribuem bastante, elas fazem coletivos, elas fazem maneiras de se ajudar, elas ajudam vítimas, né? Aí você pode pensar, mas isso é só entre eles. Mas eles estão fazendo um papel que o Estado deveria fazer. Isso já é uma questão cidadã. Quando você acha que pessoas trans ajudam só pessoas trans e isso não ajuda o país, você não está vendo essas pessoas trans como cidadãs, que elas são. O próprio João W. Nery, ele mostra que ele não é apenas um homem trans, ele é um escritor. Existem pessoas trans na ciência, na engenharia, na arquitetura, nas ciências sociais, então é muito importante. A gente já tem esse consenso de que existe a violência trans, mas se existe violência trans, existe contribuição trans. Então essa é a minha questão, né? Porque quando alguma pessoa trans for ler o meu trabalho, ela consegue saber coisas positivas da sua própria comunidade que nem ela sabia. E também mostrar para pessoas que são cisgêneras, né, que não são trans, elas verem que ela não tem que ter pena, ela tem que reconhecer o valor dessas pessoas.